Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre segunda lei de Newton. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Vou começar essa aula com o pensamento de um escritor, grande escritor estadunidense, chamado Jack London, que ele diz o seguinte: você não pode esperar por inspiração, você tem que ir atrás dela com um bastão pesado, né? Então é uma frase interessante, né? A gente não pode ficar aí com a boca escancarada, aberta, cheia de dentes, esperando a inspiração chegar. Nós temos que ir atrás dela, né? E pegá-la à força. É mais ou menos isso que o Jack London quer dizer para a gente. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre força e aceleração. A primeira lei de Newton diz que quando a força resultante sobre um corpo é igual a zero, esse corpo está necessariamente em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, né, quando a força resultante é igual a zero, não existe aceleração. Mas a partir do momento em que um corpo ele sofre a ação de uma força resultante diferente de zero, ele vai sofrer uma aceleração. Tá? Então aqui a gente tem um corpo, olha bem, esse corpo aqui, né, representado aqui por esse retângulo D, ele tem uma massa M associada a ele, né, e aqui ele sofre uma força, tá vendo, representada por essa mola, né, ela se deformou, armazenou uma força, então a gente tem uma força aqui associada a ela. E obviamente que eu vou ter aqui um gráfico velocidade em função do tempo. Ou seja, né, quando esse cara se movimenta, sob a ação dessa força, ele vai estar submetido a uma aceleração. Nessa situação em que eu dobro a força, eu dobro a massa agora é 2m, o que vai acontecer? Aplicando a mesma força, o que a gente vai observar? A gente vai observar que a aceleração ela foi reduzida à metade. Então, para uma determinada força F, dobrando-se a quantidade de matéria que o corpo possui, ou seja, dobrando-se a sua massa, a sua aceleração vai cair pela metade. Tá? De forma que a razão entre a aceleração 1, na situação 1, sobre a aceleração na situação 2, é igual a massa 2 sobre a massa 1. Né? Lá, ó, a aceleração na situação 1 é o dobro da aceleração na situação 2. Por quê? Porque a massa na situação 2 é o dobro da massa na situação 1. Tá? De forma que a gente tem aqui, ó, que o produto entre a massa e a aceleração na situação 1 é igual ao produto da massa vezes a aceleração na situação 2. Tá bom? Então, a gente tem que a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor é a aceleração para uma força F constante. É importante dizer isso. Bom, se agora eu tiver esse corpo aqui, ó, de massa M, tá? E eu aplicar uma força 2 vezes maior, o que vai acontecer? A gente observa o quê? Que a aceleração dobrou. Opa, a aceleração dobrou. Então a gente tem assim, para um determinado corpo, se a gente dobra a força, a aceleração vai dobrar, tá bom? Então a aceleração 2 sobre a aceleração 1 é igual a força 2 sobre a força 1. Tá vendo? Olha lá, presta bastante atenção, né? Ó, eu dobrei a força, né? Eu dobro a aceleração, de forma que a razão entre a aceleração na situação 2 sobre a razão sobre a aceleração na situação 1 é igual a força na situação 2 sobre a força na situação 1. Beleza? Então a gente observa o quê? Que a aceleração ela é diretamente proporcional à força. Com base nisso, né, a gente pode afirmar em termos de segunda lei de Newton que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante sobre ele, né, e inversamente proporcional a quem? A massa desse corpo, né? E aí você tem matematicamente a segunda lei de Newton escrita da seguinte forma: a força resultante, que é o somatório das forças que agem sobre um corpo, é igual à massa desse corpo vezes a aceleração sobre ele, né? E aí definindo a aceleração como sendo aqui, ó, a derivada da velocidade no tempo, tá bom? A massa é uma grandeza escalar, é a quantidade de matéria que um corpo possui, né? É interessante a gente também observar que a massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia do corpo, né? E a gente tem aqui que a massa que aparece na segunda lei de Newton é a massa inercial, tá? Bom, a gente pode ter aqui, né, várias forças agindo sobre um corpo, né? Ó, a força 1, a força 2, a força 3,
de forma que o somatório dessas forças aqui, ó, vai ser a força resultante, né, o somatório das forças que há sobre o corpo, de forma que, né, a gente vai trabalhar o quê? Com a decomposição vetorial. Então nós vamos ter as forças, né, elas sendo decompostas em cada um dos eixos, né, eixo X, eixo Y e eixo Z. Então a força resultante no eixo X vai ser a massa do corpo vezes a aceleração resultante nesse eixo X, que é igual à massa do corpo vezes a derivada da velocidade no eixo X em função do tempo. A força resultante no eixo Y, né, a massa do corpo vezes a aceleração no eixo Y, que é igual à massa vezes a derivada da velocidade no eixo Y em função do tempo, né? E a força resultante no eixo Z, a massa vezes a aceleração resultante no eixo Z, né? Representando também a aceleração no eixo Z como dvz dt. Muito bem, tá? Então a gente tem aqui, ó, importante, né, que a segunda lei de Newton, tá? Tal como ela é formulada, ela é válida somente para referenciais inerciais, tá bom? Quando eu tiver um referencial não inercial, o que vai acontecer? Ela vai sofrer correções. Então aqui eu tenho dois referenciais, vocês vejam. Tem um indivíduo aqui na carroceria da caminhonete que lança uma pedra, uma bola para cima, verticalmente, e tem esse cara aqui, né, que é um observador aqui na beira da estrada, um referencial B, tá vendo? E a gente observa o quê? Que a caminhonete está se movimentando com velocidade constante. Portanto, A e B são referenciais o quê? Inerciais. Nesse caso, o que vai acontecer? Para o observador A e para o observador B, nesses referenciais iniciais A e B, a aceleração do corpo, da bola ou da pedra, ela vai ser a mesma. Tá? Então a aceleração para o observador A é igual à aceleração do corpo para o observador B. Por quê? Porque a aceleração entre observador A e observador B, ela é nula. Então aqui coincide, tá? Então só para deixar claro isso. Bom, em termos de unidade, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de massa é o quilograma, né? 1 quilograma é igual à massa de 1 litro de água a uma temperatura de 4 graus Celsius e uma pressão atmosférica, tá? E a unidade padrão para medir força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton, tá? Em que 1 Newton é igual a massa vezes a aceleração, 1 quilograma, vezes o quê? Vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Tá certo, pessoal? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Até a próxima. Valeu!